na minha querida. Eu estou no celular, Tá, eu estou na minha filha. tá ok. Beijinho, tá? Eu vou tirar aqui. Tá bom. Não tirou a imagem, não. Tirou o som, né? Hein, Ana? Tirar a imagem? Não, Ela tirou, não. Ela falou que está na casa da filha dela. Ela falou, vou tirar aqui, eu achei que fosse a imagem. Então, vamos fazer uma prece para iniciar o estudo? Né? Tá, eu vou ficar só ouvindo, tá? Um beijo. Tá bom, querido. Pai de infinita misericórdia, infinito amor, gratos estamos por essas bênçãos derramadas sobre nós, a bênção do corpo de relação, esse corpo físico, a bênção do estudo, a bênção de tanta coisa, Senhor. Então, a gratidão faz parte dos nossos pensamentos a todo momento, gratidão por tudo. Pedimos sua permissão, Senhor, para iniciarmos o estudo na noite de hoje, dos ensinos de Jesus, emanando sobre nós essa força, essa vontade, essa energia que nos faz querer melhorar. Procuramos nos instruir, Senhor, no momento, para que possamos melhor te servir. Esteja conosco, Mestre querido, Mestre amado. Os momentos também de alegria, os momentos de felicidade, os momentos em que, quando achamos bons, não sentimos necessidade de lhe chamar, de lhe agradecer. Mas, neste momento, nós lhe agradecemos a sua presença constante junto de nós, para que possamos melhorar sempre. Estando juntos, estando com os corações voltados à melhoria do nosso planeta e do nosso mundo. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Assim seja. Então, nós estamos no parágrafo que eu não numerei, mas o parágrafo que nós terminamos anteriormente foi: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Foi isso? Nós paramos, não foi? Então, iniciamos agora. Aqueles que estiverem fora das igrejas, que paralisam o crescimento da fé, aqueles que têm a felicidade de não pertencer a esse reino do mundo, onde os sacerdotes aprisionam as almas, a política deprime o caráter e a ciência balofa entenebrece. Aqueles que estão no Oriente ou no Ocidente, de um lado ou de outro, mas não estão dentro do reino do farisaísmo. Aqueles que não são filhos deste reino, porque só têm como paternidade, como domínio, o reinado de Deus. Esses
hão de subir às regiões da felicidade e da luz, onde estão os espíritos puros que viveram outrora neste mundo. Abraão, Isaque e Jacó. Hão de sentar-se à mesa espiritual, onde lhes serão oferecidos novos e ainda mais saborosos manjares, para engrandecerem mais ainda a sua fé, para tornarem-na maior, mais robusta, mais viva, mais luminosa, mais sábia, mais divina. E os filhos deste reino da mentira, da mercancia, do orgulho, da hipocrisia, das exterioridades e da idolatria, ficarão imersos nessas mesmas trevas por eles criadas. Estagnaram a crença, como uma poça d'água na estrada. Abdicaram os direitos do crescimento, do engrandecimento, da floração dessa plantinha, cuja semente Jesus lhe colocara no coração. Não terão nem árvore para sombra, nem flores para perfume, nem frutos para alimento, e chorarão de fome, e quebrarão os próprios dentes ao rangê-los no sofrimento, nas trevas. Então, agora a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu deveria ter pedido para colocar aí pertinho, mas eu acho que a gente já está acostumando a tê-los por perto, né? Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Qual é o item? O principal, ok? E depois nós vamos para o 9, tá? Item 1. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Instrução dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Item 1 e 9. Quem é que está com o Evangelho aí aberto? Pode ler um parágrafo para mim, por favor? E dê? Denise, eu não entendi. Qual É o parágrafo? Item 9 agora. Qual? Instruções dos Espíritos. Eu li 29? só um do parágrafo do Evangelho, gente. Não, eu sei, mas qual é o capítulo? Voltou do 16, foi para qual capítulo? Capítulo 16, item 9. Instruções dos Espíritos. Ok. É para ler? Isso. Ok. Vai ler ele todo ou só o primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo. Tá. Nas instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. Isso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Está dando microfonia. Alguém tem que desligar. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo.
do que ao encontro ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possais servir. Então, agora vamos responder as questões. O que podemos entender com a frase de Jesus? Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é que pode responder essa questão? O que a gente entende disso? Eu não posso amar a matéria e a Deus. Não tem como. Ou eu amo a matéria, ou eu amo a Deus. Os dois não combinam. Mas alguém quer falar? Não, eu estava pensando exatamente isso, a riqueza, né? Significa riqueza, matéria, aquilo que nós não necessitamos, né? Vamos para o lado de Deus, então vamos levar a nossa inteligência, o nosso amor, a nossa boa vontade, um monte de coisa, né? Isso é que se adquirirmos, né? Se já estamos adquirindo isso, né? Mas é exatamente isso. Não dá para servir a dois senhores, tem que servir a Deus. É porque nós somos usufrutuários. Tudo que está aqui não nos pertence. São ferramentas para a gente poder resolver nossas questões. Tudo que está aqui, tudo. Inclusive os nossos familiares, os nossos apegos, nossos queridos. Não tem jeito. Qual o sentido da palavra mamão? Não é um Deus, né? Mamão é Mamão é dinheiro. É o mundo, gente. É ter o equilíbrio. É o império das coisas materiais, né? Dos prazeres desequilibrados, que obliteram, como eles falam, os sentidos, os sentimentos de espiritualidade. Vamos agora à questão do item 9. Qual a verdadeira propriedade do homem? Carmen já respondeu uma parte. Vamos lá, qual é a verdadeira propriedade do homem? É tudo que ele é de uso da alma, né? Do espírito, tudo que é de uso dele. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, e nada o que é de uso do corpo. Mais uma questão.
Então, os bens materiais que o homem possui não constituem propriedade sua? Ah, está falando assim, nada que é só do uso do corpo. Ele vai levar o que é do uso da alma, do espírito. Então, nada nos bens materiais que o homem possui não constitui sua propriedade? Mais alguém? Eu acho que possui momentaneamente por muito tempo, enquanto está aqui na Terra. Se Deus lhe deu o material, é para ele fazer bom uso, né, enquanto aqui está presente. Mas a verdadeira riqueza, a verdadeira propriedade dele é a alma, é o espírito, e o que ele absorve no decorrer da sua caminhada, trajetória aqui, que ele leva consigo. Seria isso? Tá sem som. Desculpa, que eu desliguei para não atrapalhar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ana Brito, Ana Constantino? Quem foi que queria falar? Não? Tá bom, pode falar, Ana. Ah, tá. Não estou entendendo os sinais. Eu tenho dificuldade. Então, o homem possui somente o que acompanha quando deixa o corpo físico, né? Então, ele não podendo levar os bens materiais, então ele não tem posse real, já que ele não pode levar. Não é isso? E realmente é só um uso frutuário, como você falou. Ele apenas se utiliza e apenas é um empréstimo de Deus, uma concessão, como a Carmen já falou lá no início. Mais uma questão. Estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riquezas deve o homem acumular? Apenas aquelas que têm valor para a eternidade, né? As boas ações. Isso, que são obtidos através da prática da caridade, as boas ações, os atos meritórios, todo o bem que você pode praticar em favor do outro, né? O amor que você der ao seu irmão, não é mesmo? Mais uma. O que sucede ao homem quando de sua chegada ao mundo dos espíritos? O que acontece com ele assim que ele chega ao mundo dos espíritos? Vai dar conta do que não fez. Conta do que não fez. O que mais? E vai se preparar para reencarnar. Vai tomar Vai se consciência, preparar. tomar consciência do seu habitat, né? Você conta o que deveria ter Consciência dos atos praticados. estudar e trabalhar, voltar aqui. Isso faz uma análise, né, de tudo que fez, do que deixou de fazer, e busca organizar uma nova existência. Não é isso? gente vê os depoimentos daqueles espíritos que desencarnam lá no céu e inferno, tem muitos que chegam lá sofrendo, né? Então é esse exame de consciência mesmo. Mas tem muitos que chegam lá, que sobreviver aqui na Terra, aproveitar a oportunidade de ser útil, de ser bom, chega lá muito feliz, muito feliz.
e às vezes com 3 dias já está dando comunicação, entendeu? É a parte dos espíritos felizes, lá do céu e inferno. Nós estamos estudando isso. E tem uns que sente a felicidade imensa, vê onde está, encontra amigos para o receber. Então, não é só cobrança. Depende do que nós façamos aqui na Terra, entendeu? Então, a gente pode dizer que a destinação dele é compatível com a soma das virtudes que ele apresentou no plano material, não é isso? E que só essas têm valor no plano espiritual, não é mesmo? E aí, como a Ana falou, como a gente estudou, nós já terminamos o Céu e Inferno, o estudo do Céu e Inferno, voltaremos mais tarde em outro período. Nós temos no Céu e Inferno os relatos dos espíritos felizes, daqueles infelizes, daqueles sofredores, né? Então, e eles nos relatam exatamente a situação que eles estão lá, justamente pelo que eles fizeram enquanto a vida material. Bom, vamos ler o item. Opa, o item 10. Espera aí, que hoje me enchi de livro. Alguém pode ler para mim o item 10? Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto ele não constitui propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único cetil mal pago, isso é, com prejuízo de outrem, com prejuízo de outro. O fato, porém, de um homem dever a si própria a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não. São a miúdes inúteis as precauções que ele toma para transmiti-las a seus descendentes, de certo, porquanto, se Deus não quiser que ele lhes vá ter com as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Porém, o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter que prestar contas? Não. Permitido-lhe que adquirisse, é possível que haja tido em vista em compensar-lhe o custo da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se tais haveres se lhe causaram a causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra.
Está sem som. Tá difícil. Vamos ler as perguntas, questões do item 10. A quem pertencem os bens da terra? Isso já foi respondido antes. Os bens da terra pertencem a Deus. Né? Então, ele apenas distribui segundo a seu grado, mas segundo os critérios de justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Olha, o meu tablet está acusando pouca energia. Eu vou voltar aqui. Estão me ouvindo? Estamos. Mas estão me vendo? Só sua foto. Vou passar para o celular. Um momentinho, tá? Então, enquanto é isso, a gente vai voltar, nós vamos agora voltar para o ensino de Jesus, tá bom? No parágrafo. E havendo Jesus... Estou me conectando. Pronto? Eu estou duplicada ainda? Tá bom, pode mandar brasa. Pronto, vamos lá. Desculpe a microfonia. Então, vamos voltar, né? Para o Cair Barchutel, no parágrafo. E havendo Jesus dado todos esses ensinamentos a uns e bênçãos a outros, pois que tanto os ensinamentos como os aplausos do Mestre são bênçãos de perfeição, ou seja, de aperfeiçoamento. Depois de Jesus haver exaltado a fé do centurião, concluiu a sua lição dizendo ao comandante da milícia: vai-te, e como creste, assim te seja feito. Como creste, assim te seja feito. E o centurião foi e encontrou o seu criado curado, são. Como creu o centurião? Então a gente vai ver de que forma creu, né? Ele acreditou que Jesus iria salvar, iria curar o seu servo. Então, realmente, ele confiava, acreditou, e com muita força, com muita vontade. Não foi uma fezinha pequenininha, não, né? Por que
por que forma acreditava ele que a cura de seu servo se devia operar? Naturalmente, que com autorização e a mandado de Jesus, alguns dos espíritos, e isso é a interpretação de Cair Bar Schutter, alguns dos espíritos que acompanhavam o mestre na sua missão iriam à casa do centurião e a cura se operaria. Porque, como disse ele ao Nazareno, não precisas vir à minha casa. Não precisas vir à minha casa, Senhor, mas com uma palavra tua, meu servo há de sarar. Pela mesma forma com que uma palavra minha, os prisioneiros são postos em liberdade. Foi assim que o centurião creu, e foi assim que seu servo foi curado. E assim foi que Jesus afirmou ter ele de sarar quando disse: como creste, assim te seja feito. Cair Bar Schutter diz que os servos de Jesus, né, estavam com ele e ele disse, e eles foram lá no lugar dele. Mas nós sabemos, não sei, já é uma opinião minha, nós sabemos que Jesus irradia muito, muito, muito. Se Eurípides Barçanufo tinha a propriedade de se deslocar, dando aula, e até lá atender as pessoas em casa. Imagine Jesus. Então ele não precisaria nem mandar os anjos dele. Se bem que a gente sabe que quando ele estava lá na crucificação, um anjo chegou perto dele, né? E ele mandou o anjo fazer alguma coisa. Sussurrou em seu ouvido, não foi isso? Então, isso aí depende da vontade dele. E essas interpretações são interpretações nossas, né? Ele pode ter mandado alguém da falange dele, algum de seus servos, de seus auxiliares, alguém da sua equipe, e curar o servo do centurião. Como ele poderia, mesmo estando ali, ir lá? Né? Porque nós sabemos da capacidade de irradiação, de expansão, e eu não sei mais o que outro nome que tem esse fenômeno, que ele está presente também em vários lugares. Deni, É mesmo? e se a gente Oi. dar a nossa opinião nos nossos achismos, também dizer o seguinte: a partir da fé do centurião, e como nós sabemos que todos nós somos energia, né? E através dessa fé, Jesus, lógico, né? Através dessa fé fez o próprio centurião ser esse medianeiro da cura. Também. Então, nós não teremos certeza. E cada vez nós saberemos, cada vez que nós estudarmos mais. Não é mesmo? Então, conforme a gente vai se apropriando do conhecimento, a gente vai sabendo de N possibilidades dessas curas. Então, a gente não vai ter resposta agora. A gente só fica fazendo elucubrações, vamos dizer assim, né? Pelo que a gente tem estudado. Hum. Sabe que o pensamento também é força, né? E ele possuía tudo isso. Ele é um espírito completo. Então, e pelo que nós estudamos e pelo que nós temos visto nas passagens, o que ele dizia para todos aqueles que ele curava? Tua fé te curou. Isso. A fé do tamanho de um grão de mostarda, e isso aí fica bem, né,
Pensar em Jesus e pensar no homem centurião esse outro, né, que é o patrão, né, dele. Imagina a força que Jesus, fora o potencial humano, irradiando a força de Jesus. Meu Deus do céu. Imagine a Sabe? nossa força quando nós confiarmos realmente em Jesus. É isso. Se não fosse Jesus vir Centurião e o aqui para nos servo. exemplificar como se faz, nos dizer que nós somos luz, nos Nós somos falar luz. que nossa fé nos cura, a gente ia levar muito mais tempo para descobrir, né, gente? Com certeza. Muito e muito mais tempo, né? E talvez até nem descobríssemos nada disso, se tivéssemos ficado bem mais para trás. Eu vou pegar agora, para a gente concluir, o livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Na vez passada ou na outra, eu li o primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo de título O Médico Jesus, né? Que foi uma comunicação dada, foi uma mensagem dada por Bezerra de Menezes, tá? Então, são vários capítulos desse livro, interessantíssimo, tá? Muito bom mesmo. Então, eu vou ler alguns títulos para quem não conhece. Deixa eu organizar aqui o horário, senão a gente passa. Mudança de rumo, quando a doença chegar, espelho, espelho meu, você é seu remédio, segredo da saúde, fique em paz, prove o amor, sem reclamação, autoconhecimento, cura real, farmácia de Deus, socorro de Deus, 3 remédios, paciência é remédio, tocou o alarme, e assim vão vários e vários títulos dos textos que ele nos traz. Eu quero que a gente leia e raciocine, pense bem bastante nesses 2 textos aqui. Foi difícil eu escolher 2, hein? Vamos ver aqui. Não escolhi nada, não escolhi nada. Eu tive cola, tive auxílio. O Poder da Vontade. Alguém tem esse livro em casa? Eu tenho, mas estou tentando achar aqui, não estou conseguindo. Até a próxima aula eu estou com ele em mãos. Já virei Não, é tudo. porque é bom para ler, eu estou recomendando. Eu tenho. Tá? Eu tenho. E embora eu não tenha terminado, mas eu já estou recomendando. Eu vou ler O Poder da Vontade. É um texto... Vocês sabem que o José Carlos de Luca é juiz de direito, como Haroldo Dutra Dias, né? E desde pequeno ele tinha essa vontade de estudar temas ligados à espiritualidade, tá? Aí ele já escreveu livros, ele fez muitas palestras e nos auxilia também nessa descoberta, tá? Porque está mais próximo e eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda de entender. Não, claro que nós temos, né? Nós não entendemos ainda Jesus, né? Então, ele nos auxilia a entendê-lo.
tem o poder da vontade. Não olvideis que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Bezerra de Menezes. É no livro A Coragem da Fé, tá? Pela psicografia dele, de Carlos Bacelli. É Bacelli, não? Em português mesmo, Bacelli. Não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é um mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe esta força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo, sempre há uma saída. Sempre haverá uma solução. Deus não quer ver você derrotado, ainda que as experiências difíceis sejam por vezes necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais. Deus quer a sua vitória, e as dificuldades são apenas os meios pelos quais Deus se utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Sem as dificuldades, você provavelmente não sairia do mesmo lugar. Viveria na ignorância do próprio poder. A doença veio lhe trazer um grande aperfeiçoamento em todos os níveis da sua vida. Você é forte, vigoroso. A saúde é o seu estado natural. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas, sobretudo, com a força divina que Deus soprou em você quando o criou para ser feliz e saudável. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos: queres ficar curado? Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois sem ela, Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Conscientemente, a maioria dos enfermos deseja se curar. Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas através das quais obtêm alguma vantagem da situação. Será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém? Para punir determinada pessoa? Para não enfrentar certa situação que nos desagrada? Ouçamos com atenção a pergunta do Cristo: queres ficar curado? É para refletir bastante, né? Pois sabemos que as doenças... Mostra como a gente é doente, né?
não sou só do corpo, né? Nós somos doentes da alma também. Com certeza. Alma e corpo. E essas doenças psicológicas nos fazem adoecer no plano físico, né? No plano material. Então, realmente, a gente tem que pensar na pergunta de Jesus. Você quer ficar curado? Você segue a quem? A quem você ama? A Deus ou a Mamon? Né? Porque, gente, é inconsciente. É inconsciente. Experiência própria. Eu não quero a diabetes. Então, o que eu preciso modificar em mim? A limitação, a gente sabe que ela é necessária para a gente, porque ela vai nos ajudar a gente se aperfeiçoar, não é? Então, se vem doença para mim, se vem alguma coisa, algum sinal aí tem para mim, né? É lógico que às vezes a gente cava a coisa, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente cava, mas a gente sabe que o perispírito já vem com as fragilidades, né? De outras jornadas aí que a gente tem a alimentação, a doença, a dificuldade para nos auxiliar, para nos frear. Eu acho que é bem assim, nos cercar, para frear a gente. Já que a gente somos espíritos pequenos, infantis, a gente precisa de cerca. São as doenças que nos ajudam a esse crescimento. E nem por isso que Jesus pergunta, como você bem falou, você quer ficar curado mesmo? Se você ficar curado, mesmo assim dizendo, olha a besteira que você vai fazer se você não tiver as limitações, se você não tiver o freio. Eu não estou falando no seu caso, não, estou falando genericamente. Sim. Né? Por isso que ele pergunta, e você frisou isso, que é bem interessante mesmo. Você quer ficar curado? Você quer modificar? Será que você vai conseguir? Na sua jornada, será que você vai dar conta? É bem assim, essa reflexão é importante mesmo de fazer. Vamos agora passar ao outro texto. Tem cada um, muito bom, muito bom. Eu estou falando assim, que é mais próximo de nós, mas a linguagem dele, eu falo mais próximo, porque a linguagem de Emmanuel é maravilhoso. Mas tem uma linguagem própria, tem um jeito próprio de falar. E eu acho o De Luca, assim, bem mais simples. Assim, é aquele negócio, conforme a gente vai evoluindo, a gente também vai mudando o nosso modo de falar, as palavras, as expressões, o tipo de raciocínio, não é mesmo? Eu acho ele bem básico para poder, assim, bem simples e claro. Seja o alimento seu remédio, terapia do amor. Perdoe aos seus pais, doenças do casamento, aos profissionais da saúde, visualização criativa, e eu vou ler eram dois, esse aqui. Eu sei que a palestra, um pouquinho mais tarde, a gente tem tempo. Você é seu remédio. Denise, a Oi. educação dos sentimentos também ajuda, né? Educação dos sentimentos. Na cura espiritual da alma, né? No sofrimento da alma. A educação dos sentimentos. E é tudo uma busca. Você que vai buscar, né? Uhum.
para receber alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo, não poderia deixar de falar no Paulo, né? O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então, comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comandante da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação, procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas. Tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Ele é muito bom, é bem-humorado também. Agora, para encerrar, a minha última leitura é a oração a Jesus, o nosso médico, né? Médico das nossas almas. Ele é um médico, ele é um terapeuta, um professor, é um mestre e é um amigo. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje, a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura
e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois, se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. E aqui eu encerro o estudo da tarde de hoje, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, nos ilumine sempre, que nos cure, mas que nos cure da alma. Muito lindo, muito lindo. Esse Muito texto, nossa, é uma coisa muito bonito. E ele fala da saúde, e a saúde nem sempre é a cura da doença. A saúde é esse equilíbrio, que apesar da doença, você está com essa fé, que você tem essa confiança. Nossa, muito bonito mesmo. Esse qual é o livro, Denise? O Médico Jesus. Ah, é o mesmo? É o Ah, mesmo. eu já estou Eu vou vendo aqui para procurar o meu comprar. agora, assim que acabar. Já estou vendo aqui para comprar. Lindo, lindo. Então, gente, a gente termina agora e voltamos daqui a pouco para a palestra pública, que hoje vai tarefa da Rose.